Fala pessoal, bem-vindos ao Atitude Geek. Vou gravar mais um vídeo falando sobre Revenge, agora falando da terceira temporada. E essa temporada que foi um pouco melhor que a segunda, na minha opinião. Ela foi melhor, ela corrigiu alguns pontos que eu havia apontado anteriormente que me incomodavam. Mas ela também poderia ter sido melhor por algumas coisas, tá? Que eu vou dizer aqui pra vocês agora. Alguns pontos que eu achei interessante nessa temporada, que eu fiquei até feliz, já vou comentar sobre eles. Mas que, de certa forma, como um todo na série, acaba complicando. O fato, primeiramente, deles terem descartado totalmente a ideia da conspiração foi algo que eu achei bom, porque eu tava achando aquilo muito chato de ver. E aqui na terceira temporada, pelo que me pareceu, os próprios produtores perceberam que aquilo tava muito chato e falaram, quer saber de uma coisa? Chuta o balde. Joga isso pra fora, não vamos falar mais sobre isso não. E eles descartam toda a ideia da conspiração com um único diálogo, que é um diálogo falando assim, ainda bem que com as provas do Carrion, a conspiração caiu, todos eles caíram. E com outro diálogo do Conrad falando que nunca teve uma conspiração, somente empresários ricos ganhando dinheiro, só isso. Então toda a trama da segunda temporada é jogada fora, rapidinho. E como eu não gostei dessa trama da segunda temporada, toda essa ideia de abstrair o que havia acontecido e jogar para uma conspiração, eu até que achei isso positivo, né? Porque meio que volta a série para a ideia original de Emily versus os Grayson, tá? O problema é que a gente acompanhou 24 episódios de uma trama que era focada nisso, então a gente fica meio sem chão, sabe? A gente fica meio tipo, poxa, parece que eu fui meio que enganado, né? Desperdicei um pouco meu tempo. Mas tudo bem. Vamos dar sequência então comentando sobre essa temporada, né? Esse é o primeiro ponto que eu acho legal levantar, é que todo o enredo da segunda é descartado, por isso que eu falei no outro vídeo que é uma temporada muito boba, né? A segunda temporada ela é fora da... Tirando alguns personagens que aparecem na segunda temporada, como Aiden, se você descartar ela, para não olhar para essa temporada, fingir que ela não existiu, e ler um resuminho ali falando sobre que personagem é quem, você não vai ter perdido muita coisa para a história total da série, sabe? Então a segunda temporada foi meio que descartada. A terceira já é uma temporada que muita gente gosta, eu gostei até. Primeiro porque ela volta para a ideia da vingança, Emily versus Grayson, que eu comentei. E segundo porque ela resolve um ponto que me incomodava, que é o desenvolvimento de personagens fora da Emily. E no sentido de alguns personagens ganham algum protagonismo aqui e saem daquela bolinha chata. Então é o caso do Jack, por exemplo, que começa a aparecer um pouco mais, a ter algumas... a procurar fazer algumas coisas. E é legal, cara. Eu tava com vontade de ver o Jack ter algum protagonismo nessa série, né? Não ser só o cara bonzinho, bobinho que fica no bar. E ele começa a ter, depois que acontece a morte da Amanda, ele vai se jogando mais o jogo, né? Tentando entender, conversando com o Conrad, armando algumas coisas. Eu ainda senti aquela falta de um desenvolvimento mais profundo do personagem, com diálogos, né? E, poxa, depois que a Amanda morre, você não tem uma cena do Jack chorando, triste com aquilo. São sempre cenas mais cortadas, do tipo, ele matou a minha esposa, ele vai ver, mas não tem uma cena dele preocupado com o filho. Então, falta essa sensibilidade dos personagens, tá? Mas mesmo assim, comparado com as outras temporadas, isso foi melhor aproveitado. E muito melhor aproveitado no caso da Victoria. No caso da Victoria, praticamente eles fizeram o que eu gostaria que fizessem, né? Que é começar a desenvolver um background por trás da personagem. Então, no caso da Victoria, a gente vai ver tanto a vingança pessoal dela, que ela faz com a mãe, a gente vai ver a vingança com outro cara lá, que eu não vou nem mais entrar muito aqui, porque vídeo aqui, né, o vídeo é aberto, mas vocês sabem do que eu tô falando. A vingança que ela comete com aquele cara que abusou dela quando ela era nova, né, e o novo relacionamento dela com o filho bastardo que havia sumido. Então é legal, o desenvolvimento dela foi interessante e muito legal você ver o background por trás da personagem, o que ela passou, o que aconteceu com a Victoria. Isso acabou dando um protagonismo para ela e ela para de ser, de certa forma, aquela vilã que a gente detesta desde a primeira temporada e começa a enxergar ela até como um contraponto da Emily, né? Essa temporada acontece bem isso. Isso é algo bom, na minha opinião. Eu queria que isso acontecesse com todos os personagens. O Conrad, por exemplo, é um personagem que eu gostaria muito de ver mais sobre o background dele por trás, porque a única coisa que a gente tem sobre o Conrad dentro da série até o momento, né? E na verdade, a gente vai ter sobre ele, né? Porque, como vocês sabem, no final dessa temporada ele morre, né? O David aparece e corta o Conrad, né? E picota o Conrad ali.
Mas a única coisa que a gente tem dele até então é um diálogo outro com o pai dele lá. A gente vê que o pai dele é rígido com ele e tal. E só, né? A gente não tem um passado. E principalmente porque o que acontece nessa temporada com o Conrad? O Conrad, ele era meio que ruim como a Victoria na primeira e na segunda. Nessa terceira, ele já se transforma num sociopataço, assim, né? A cena do helicóptero, que pra mim talvez foi o ápice dessa temporada, foi uma das cenas mais legais, que é quando o Conrad taca o novo marido da Victoria no helicóptero, né, na hélice do helicóptero. Eu achei demais, principalmente porque a série tava muito parada, e do nada vem uma cena gorizaça, assim, né, que você fica até assustado, assim, você fala, caramba, voltou a ficar adulto o negócio aqui, né? Essa segunda temporada foi muito mole, aqui agora você fala, opa, me assustei. E só que por um outro lado, por mais que seja maneiro, por outro lado você fala, cara, não foi muito do nada, né? Essa cena até então a gente não viu o Conrad sujar as mãos desse jeito. Claro que se você leva em conta o que ele fez com o avião, que ele foi um dos principais responsáveis, faz sentido, né? Mas seria muito interessante a gente ver um desenvolvimento melhor desse personagem, ver se ele realmente é um sociopata, assim, né? Porque não tinha esses indícios nas temporadas anteriores. Mas mesmo assim eu achei positivo, eu achei legal e queria que tivesse mais, né? Que tivesse mais dessas cenas. E outro ponto que me incomodou foi a respeito da Emily. Os planos da Emily eu achei muito fajuntos, cara, porque o que acontece na segunda temporada? A Emily ficou coletando provas e provas e provas e provas para derrubar os Grayson, certo? E ela conseguiu, ela tinha gravações deles admitindo um monte de culpa. O que ela vai lá e faz quando ela tem uma desilusão lá dentro do plano? Ela taca aquilo no mar. Não fez o menor sentido essa parte da série. Ela pega a maleta e taca a maleta no mar. Aí o namorado dele, esqueci o nome agora, pergunta o que você tá fazendo e tal. Ela vai falar, vou voltar pro meu plano de origem e tal. E por que isso foi péssimo pra mim? Primeiro porque não fazia o menor sentido. Tá? Eu acho que foi só uma forma deles se livrarem do peso da Emily já ter a vingança meio que resolvida. Porque ela já tinha, cara. A partir do momento que ela tem a maleta com as confissões e que ela também se propõe a não ser uma assassina louca que vai picotar os Grayson, porque desde o começo ela se recusa a ser assim, então não tem muito o que ela fazer. O que ela vai lá e faz? O enredo inventa uma forma de se livrar do fato dela já ter o enredo feito. Ela taca a maleta no mar. E qualquer desculpa porque ela tem um plano, ela vai voltar pro plano de origem. Como se o plano de origem fosse incrível. E não tem plano de origem direito, né? A série toda hora a Emily inventa um plano novo. O grande plano que ela tinha feito ali nessa temp é que ela vai... ela vai se casar com o Daniel e botar a culpa da morte dela na Victoria. É bobo. Se você comparar com... Até a ideia de botar eles na prisão pelo terrorismo e tal é melhor, né? É mais interessante. E se fosse o único plano, se isso fosse desde o início da série abordado, como esse é o verdadeiro plano da Amy e tal, mas a impressão que dá é que nunca teve um plano bem desenvolvido para ela, entendeu? Ela nunca planejou de verdade, então a série meio que foi se auto-planejando. Talvez no início a ideia era realmente ela coletar provas e tal, e depois eles inventaram esse enredo, e cara, isso fica muito sem pé nem cabeça. Tem um ponto também, pessoal, que acaba acontecendo com Revenge, que é a série foi projetada para você assistir temporada a temporada semanalmente, né? Hoje a gente vê séries dentro de um serviço de streaming que a gente assiste a temporada toda em 2 dias. Revenge era uma série que a gente assistia 1 ou 2 episódios por sábado. Então, o que acaba acontecendo? É o mesmo efeito que aconteceu com Lost. A série se torna muito mais cansativa e os defeitos de enredo ficam muito óbvios. Porque quando você vê de 2 em 2 semanas, até nesse ponto das traições, né? A Emily trai Victoria, Victoria trai o Conrad, aí eles voltam a ficar juntos, aí depois vem o Daniel. Quando você assistir de 2 em 2 semanas um episódio, 2 episódios, que era o que passava na TV aberta, aquilo não tá fresco na sua cabeça, sabe? Ah, a Victoria traiu o Conrad, beleza. Passa uma semana, ela continua traindo o Conrad, beleza. Passa outra semana e eles já estão juntos de novo. Isso aí são espaços de 3 semanas, a sua memória já mal tá se lembrando daquilo que aconteceu antes. Então, a impressão que eu tenho é que, até pela quantidade de episódios, a série era projetada mais para esse perfil, né? Esse perfil mais de novela. E quando a gente assistiu de um take só, que nem eu vi,
esses defeitos de enredo ficam muito escancarados. Então tem esse ponto também que a gente tem que levar em consideração, pessoal. Muitas vezes, eu estou sendo bem crítico aqui, mas a própria forma que a série foi moldada não era para isso, tá? Mas enfim, esse é o meu resumo, né? E aí chega aqui o final da temporada que aparece o David. Eu achei legal até ele aparecer. Por outro lado, eu me senti um pouco... Sei lá, cara, eu fiquei... Eu acho ruim ele ter aparecido, sabe? Eu sei que eles vão criar um desenvolvimento e tal por conta disso, mas eu esperava... Isso tinha um pouco o peso da Emily se vingar, entende? Mas mesmo assim, vamos ver, né? Eu vou comentar no vídeo da quarta temporada mais a esse respeito. E a gente também teve a Emily colocando a Victoria lá no hospital psiquiátrico. Foi bem maneiro até esse final, eu gostei. E a cena lá dela com a pá, cara, foi bem maneiro, eu achei bem legal. Foi uma outra cena que chocou, né? Assim como a cena do Conde no helicóptero, que pra mim foi a melhor da série. E depois a segunda cena, que é o pai da Emily com a faca, e a última cena, que é essa da Victoria sendo internada e tal. Mas é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês logo no vídeo da quarta temporada, que eu vou comentar a quarta temporada e fazer minhas análises gerais da série toda, né? Podendo linkar várias informações de uma vez só. Então é isso aí. Conto com vocês para deixarem sua opinião, deixarem seu like e a gente se vê logo no próximo vídeo. Valeu, falou!